Oi, Karina, tudo bem? Vamos esperar a Andréia entrar. Hoje eu tô aqui no Instagram da Sublime, invadi o Instagram da Sublime e a Andréia já vai entrar no Instagram da Body Health, tá bom? Olá, Dr. Daibes, tudo bem? Oi, Rose, tudo jóia? Oi, Neia. Mais um pouquinho e a Andréia já vai estar chegando aí. Todo mundo preparado para ficar 2 horas aqui? Daqui a pouquinho a gente. Daqui a pouquinho, depois da Andrea, entra as licenciadas aqui comigo. A gente vai continuar aqui no Instagram da Sublime. E aí vai ter a participação das licenciadas. Ai, a Andrea não entrou aqui ainda. Só mais um pouquinho, tá, gente? Hoje a gente vai falar um pouquinho como eu comecei com Dranacrio, né? Por que eu comecei com Dranacrio? A gente vai explicar para vocês como é que funciona a licença, quais são as vantagens de ser a licenciada. E nada da Andréia ainda. Ela tava com medo de eu dar rata aqui no Instagram da Sublime. Tava com medo de eu fazer igual a Dilma fez, sabe? Vocês viram o vídeo da Dilma fazendo a transmissão ao vivo sem querer? Ela tava com medo de eu dar alguma rata aqui, ela que não tá aparecendo ainda. Ainda não apareceu lá pra ela a notificação. Olha lá, a Karina. A Karina é viciada no Drenacrio. Peraí, deixa eu ver o que ela tá falando aqui comigo. Olha lá, agora ela entrou. Sim, gente, agora vai dar certo. Agora a gente começa. Ansiosa para conhecer o Drenacrio? Tenho certeza que vocês vão gostar. Oi! Oi! Tô mexendo aqui no som. Como é que vocês estão? Minha filha que veio me ajudar. Mãe, você tem que atualizar. Não estava aparecendo. Olha Uma lá, nota, né? De a principiante. Dilma. Obrigado, querida. Tchau. Te A ajudo. Dilma. Não, acho que a Dilma foi pior que eu, tá? Tudo bem, Andréia? Tudo bem. Sejam bem-vindos aí para essa live.
Tô muito animada de falar sobre o Drenacryl, inclusive precisando do Drenacryl. Precisando do Drenacryl, eu também Precis- precisando do Drenacryl. Ontem eu coloquei uma blusinha de manga, eu falei, gente, essa blusa tá apertada, ela não era desse jeito. Aí semana que vem eu vou fazer, aí você vai ver. Eu, Sentir melhor. eu ainda não arrisquei colocar calça jeans. Não, Não. eu coloquei, mas as minhas calça jeans sempre são muito apertadas, né? Então, Mas é porque o teu biotipo é o braço, né? O meu é o quadril. entendi. Tá certo, aí, ó, eu tô aqui, ó. Eu também. Então, gente, tá todo mundo precisando do Drenacryl, né? Nós temos aqui, ó, 22 pessoas. Eu acredito que dessas 22, pelo menos 20 precisa do Drenacryl, né? Com certeza. Então, tá. Então, vamos deixar de enrolação e já vamos começar, porque tem muito conteúdo, né? Tem. Então, tá. Então, é o seguinte, gente, eu recebo algumas perguntas e ninguém melhor do que a Priscila Long para poder falar sobre o Drenacryl, tá? Então, a primeira coisa, Pri, eu queria que você se apresentasse, porque tem muita gente que não te conhece, tá? E também falar como que você conseguiu desenvolver esse protocolo. Então, eu sou fisioterapeuta, né? Tenho uma clínica que é pequena, então não tenho rotatividade de pacientes, então eu trabalho muito com a fidelização e a assiduidade desses pacientes. Né? Eu brinco que eu caso com os meus pacientes. E eu nunca tinha trabalhado com locação de aparelho. Quando deu o boom da criolipólise e que muita gente começou a pedir, e aí depois, quando foi tendo mais conhecimento sobre a criolipólise, foi sabendo exatamente qual era a indicação, qual era a contraindicação exata, qual era o efeito fisiológico dela, aí eu comecei a trabalhar, né? Então eu loquei a criofrequência, loquei a criolipólise, só que o que aconteceu? Eu respeitei certinho as indicações e contraindicações. Então, de todo mundo que eu avaliei, de todo mundo que estava super ansioso, esperando eu trabalhar com a criolipólise, porque as minhas clientes confiam muito em mim. Então, elas queriam fazer, mas estavam esperando eu levar. E de todo mundo, que era muita gente que queria fazer, eu consegui selecionar pouquíssimas pessoas para fazer, que eu não consegui preencher o dia. E eu percebi... E o aparelho locado, a gente tem que encher a agenda, né? a agenda, né? E aí eu percebi que essas pessoas que foram esperando fazer um aparelho de alta tecnologia que até então eu não tinha, elas ficaram muito decepcionadas por não poder fazer. Aí o que eu fiz? Loquei a criofrequência para conseguir atender essas pacientes. Porque a criofrequência, a contraindicação é praticamente nada, né? E Sim. muita... Eu falo que a gente fica até preguiçoso na avaliação, porque a gente, com o mesmo equipamento, a gente consegue entregar benefícios diferentes. Então, encher a agenda da criofrequência é fácil. Só a pessoa ficar perito na tecnologia e entender o que ela faz. E aí, o que aconteceu? Eu loquei a criofrequência por isso. Eu acho que nem você sabia disso ainda, né? E para tampar esse buraco que a criolipólise deixou. Não, toda hora você me conta de um jeito, eu fico sabendo de uma coisa diferente. Tem também o Jones, né? Que você fez o curso. Você conta lá na sua jornada, né? Que a Body Health publicou. Sim, aí depois vocês assistam lá para também não ficar repetitivo, né? Sim. Depois do curso do Jones que eu senti segurança para alocar a criolipólise. E aí, essas pessoas, eu comecei a fazer a criofrequência e eu tinha aprendido com o Jones, né? Que eram 8 sessões, né? No máximo. Não, ele passa o protocolo certinho. Aí... O Jones, ele foi uma das primeiras, quer dizer, ele foi o primeiro professor a entrar em contato com a empresa e não tinha nem Anvisa. Aí eu já estava passando para ele todas as informações sobre a criofrequência. Então, assim, admiro muito. É um professor que eu recomendo para todo mundo fazer o curso. Acho que a gente tem o mesmo pensamento, né? Inclusive, ele está dando curso online, tem os livros também, que eu acho que é livro de cabeceira, né? Não. Se eu for ali, eu pego todos e mostro para vocês, eu tenho todos. Eu tenho todos também. Coleção de livro do Jones. Eu sigo muito o que ele fala. Tanto é que eu segui exatamente o que ele falou da criolipólise. E eu tive resultado com todo mundo, 100% de resultado, né?
E aí, né, comecei a criofrequência por causa disso. Aí, de cara, sem as pessoas conhecerem a criofrequência, eu consegui fazer 2 dias. Então, a primeira vez que eu coloquei a criofrequência, eu já fechei 2 dias. E aí as pessoas. Então, assim, Pri, eu vou fazer um parêntese, porque a Pri, ela não é uma pessoa que usa tanto recurso para poder fechar a venda, mas ela usa um recurso que é o essencial, que é a confiança. É, Quando o cliente ele sente confiança, o que você fala para ele fazer, ele vai fazer e não vai te perguntar muitas vezes nem o preço. Porque ele sabe que você não vai sabotar, cobrar um preço absurdo, se você já está indicando, já conhece ele, então fica tudo mais fácil. tudo mais Então, fácil. assim, usando a confiança como conexão, e aí a gente tem uma série de coisas que a gente pode fazer para poder facilitar essa confiança, que são os gatilhos mentais e esses facilitadores que eu falo para você. Mas, assim, é muito bacana ver que o cliente, quando a gente dá uma sugestão de um tratamento que vai fazer, o cliente ele faz dar triplos corações para poder realmente cumprir com a programação do tratamento, né? É, E esses clientes fiéis, eles são uma delícia de tratar. é muito bom. E aí as pessoas perguntavam, né? Ai, porque a hora que terminou a sessão da criofrequência, todo mundo ficou apaixonado, né? Lógico, não tem como não ficar. E todo mundo, ai, vai ter de novo? Aí eu, não sei. Não sei. Não, porque assim, se é só 8 sessões que pode fazer, eu não tenho rotatividade de pessoas, então quando todos os meus clientes fizerem, eu não vou mais poder locar. Era o meu pensamento na época, né? Sim. E aí, o que acontece? Todo mundo tem todas as regiões do corpo que incomoda, então acaba uma região, a pessoa quer fazer a outra, e aí vem novos pacientes. Resumindo, né? Que ano foi esse, Pri? Eu acho que foi 2015. 2015? Então É, foi praticamente no auge da criofrequência, né? Que foi lançado em 2012. e o que aconteceu foi um período de recessão que a gente passou também nesse período, e a criofrequência me ajudou muito. Olha, eu sumi aqui, o Você sumiu. que eu fiz? Deixa eu ver se sumiu também pro pessoal aqui. Ah lá, voltei. Acho que eu fui acenar Voltou. para alguém e virei a câmera. É. E aí, nesse período dessa recessão que a gente passou, é, a criofrequência me ajudou muito, porque as pessoas deixaram de fazer tratamentos, às vezes mais caros, e optaram pela criofrequência. E eu vejo isso, o Drenacrio agora, ajudando a gente nesse período, né? Também vai ser um excelente recurso. A Karina eu passo a tarde com ela lá. Ela faz 3 sessões de uma vez só, ela fica à tarde comigo. Tá certo. Ô, Ah, gente, a gente está aqui falando do Drenacrio, como que ele foi criado, né? Qual que foi o raciocínio. A Pri está falando aqui que foi por causa de uma necessidade, porque os clientes eles queriam continuar a fazer o equipamento, eles já tinham rodado o corpo todo, né? E realmente você começou a ter um raciocínio clínico diferente com é, base no edema, que é o teu ponto forte, é. né? Eu sempre percebi que o resultado da criofrequência no edema era muito grande. E quando as clientes elas queriam continuar fazendo a criofrequência, mesmo depois que já tinham feito as 8 sessões, então o que eu comecei a raciocinar? Apesar de eu falar para elas que não ia dar mais o resultado tão significativo, elas continuavam a ver o resultado, porque as minhas clientes elas já têm muita consciência do edema. Então, mesmo eu falando que não ia dar o resultado, elas ficavam satisfeitas com o resultado que eu oferecia, porque era um resultado no edema. E aí, depois, quando eu conversei com a Andrea, né, uma vez que eu fui para Sete Lagoas, e ela me deu algumas dicas para potencializar o resultado no edema, de parâmetro do aparelho, né? Sim, sim. E o Dr. Durante o Dags curso também. oficial, né? Hã? Quando você fez o curso oficial. E aí depois a gente também conversou com o Dr. Dibes, ele deu outras dicas. E aí eu criei o Drenacrio, que aí é uma aplicação praticamente no corpo todo, né? Em vários pontos do corpo, com o intuito de descongestionar o sistema linfático. E aí a gente consegue um resultado na retenção de líquido, que é uma coisa que a maioria das pessoas tem, né? Muita gente não sabe que tem, ainda não tem essa consciência, mas muita gente tem, tanto homem quanto mulher.
E a gente consegue esse resultado e a gente consegue oferecer para cliente que quer continuar fazendo a criofrequência e já fez essas 8 sessões, uma outra opção de tratamento com o mesmo recurso que a gente já tem, né? Que a gente já está acostumado a trabalhar. Vou deixar aqui escrito, vou ver se eu consigo. Como é que consegue fixar? Não consegui fixar não, gente. Vê depois que você coloca, porque tem gente perguntando qual que é o tema da live, tá? E aí, o que acontece, gente? Só que a Priscila, ela aplicava de maneira muito artística, né? Então, assim, nem a funcionária dela, nem a funcionária dela conseguia replicar esse raciocínio clínico tão legal. Então, a gente sabe que a radiofrequência, ela interage com a onda eletromagnética e é claro que, como um efeito colateral, vai trabalhar o sistema linfático. A gente já sabe disso, mas a gente não indica a criofrequência para tirar líquido, né? E aí, o que acontece? Até porque muitas pessoas falam assim, não, esse aparelho, ele é ótimo, porque ele não tira líquido, ele tira gordura. Só que aí, agora a gente sabe da importância da gente também tirar o líquido, né? E aí, como eu falo para vocês, gente, a avaliação, ela é muito importante. Então, eu sempre tive essa consciência em relação ao edema. Para mim, a importância da drenagem linfática era assim, era imprescindível. Praticamente todo mundo que a gente avalia tem uma indicação, só que tem pessoas que se você não faz a drenagem linfática junto, o resultado não acontece. Simplesmente o resultado não acontece. Então, assim, o que eu fiquei mais encantada, porque o tipo de drenagem assim que eu tinha costume, né, de fazer, era aquelas drenagens mais tipo pós-operatório, né? Mais superficiais, mais lentinhas, né? Então, assim, uma pessoa tão acelerada igual eu gostava de drenagem linfática, mas eu não me identificava tanto. Então, assim, eu acabava indicando para pessoas assim que realmente, se não fizessem a drenagem, comprometeria o resultado, tá? Só que agora, o que acontece? A gente tem outros conhecimentos em relação ao sistema linfático, que é novo para mim. Eu até falei com você, né, Pri? Um negócio de 1900 e bolinha, Agora... que é aceito, né, na medicina. Eu nunca tinha ouvido falar em ponto neurolinfático, sabe? E aí muita gente critica algumas massagens e algumas metodologias que surgem, né? Mas não sabe qual que é o objetivo daquela metodologia, né? E muitas vezes, se você faz uma pressão, né? Você pega esses pontos neurolinfáticos e pega também o sistema linfático profundo. E aí o resultado é completamente diferente daquela... Assim, dá para você indicar como se fosse produtos totalmente diferentes, né? Se você tiver na clínica a criofrequência e fizer o Drenacrio, se você tiver um método, por exemplo, Drenamax, Renata França, né? Se você tiver esse, também você pode indicar, porque você vai ter pessoas específicas para esse método também. E se tiver alguém que precisa de fazer aqueles métodos, né, Volder, né, mais tradicionais da drenagem, você também vai ter cliente para indicar. E como que eu sei tudo isso? É aprendendo a fazer avaliação, né, Pri? Então, assim... Ela é o ponto mais importante. E só para esclarecer, para as pessoas não ficarem confusas, o Drenacrio, ele é só com a criofrequência, tá? Não tem associação de drenagem na sessão. E a associação de drenagem, ela não precisa acontecer, né? É claro que é muito bem-vinda se puder associar, né? Mas, por exemplo, igual uma pessoa igual a Andrea que não se identifica em aplicar a drenagem. Não necessariamente você precisa oferecer isso para o seu cliente, né? Você pode oferecer algum outro aparelho, porque tem algumas pessoas, eu percebo que é dividido assim, né? Um grupo de pessoas que gosta muito do manual, que é onde eu me enquadro, e um grupo de pessoas que gosta muito do equipamento e não gosta do manual. Gente, isso que a gente carrega até para casa, entendeu? Se você olhar na minha cozinha, a Pri veio aqui e viu, né, Pri? Eu tenho aparelho de eletrodoméstico para tudo quanto é coisa, para fazer cupcake, airfryer eu tenho 2 tipos, entendeu? Então eu sou muito fã de aparelho mesmo, e eu carrego isso para a vida pessoal, né? Eu tenho então, só assim, uma frigideira. Você só tem uma frigideira, então...
Eu acho que passou uma corrente elétrica, piscou uma luzinha, eu falo, nossa, o que que é isso? E também, ó, a Karina é sensacional, né? E agora ela tá trabalhando na clínica comigo. Ela alugou uma sala, ela trabalha com hipnose. E Nossa, que top. agora ela tá amando. Eu não sei se ela tá gostando mais de trabalhar lá no espaço ou de estar perto de mim, porque aí ela faz a sessão toda hora. Mas Sim. existem pacientes que também têm esse perfil de que gosta mais de equipamento, né? E a Karina é um deles. E, tipo, eu sou uma profissional que eu gosto mais de mão e eu tenho pacientes que gostam mais de equipamento, né? Então, a gente tem que saber dosar isso, né? Então, assim, só para O que acontece, Pri, é o seguinte, eu acho que tanto eu quanto você, eu nunca vou indicar algo para um cliente só para ele poder gastar dinheiro, né? Mas a gente tem que pensar na nossa empresa e ver o que, que convém para a gente também, né? Então, por exemplo, se você montar um programa de tratamento, né, que inclua uma vez por mês o DrenaCrio e o restante manual com outros equipamentos simples, ótimo! Agora não, se você tem a criofrequência e quer fazer o DrenaCrio toda semana, então pode. também pode, entendeu? E aí bacana também que é essa questão da indicação, que foge da indicação convencional da criofrequência, né? É, Então, os seus clientes aí, eu tinha que dar um abraço em todos eles, né? Porque agora você não pode. acabou para continuar, porque assim, quando a gente tem um compromisso com o cliente, e não é à toa que os clientes acabam tendo confiança na gente, né, Pri? A gente é totalmente leal com o cliente. Então, assim, eu não vou fazer nem se o cliente quiser, eu não vou fazer de maneira nenhuma ele pagar por um tratamento para ele não ter nenhum resultado. Então, a gente tem um compromisso muito grande com o resultado, por isso que muitas vezes a gente aplica a criofrequência de maneira diferente para poder ter resultado diferente, né? Então, você vê que é o caso das suas clientes, o caso da minha mãe, por exemplo, né, que adora fazer a criofrequência, eu não sei nem Sim, quantas vezes ela já fez, e aí, um belo dia, quando ela pediu para mim poder fazer a criofrequência nela, falei, mãe, vamos fazer o seguinte, tem um equipamento novo aqui, eu estou querendo melhorar o seu terreno biológico, eu quero hidratar, então a gente vai hidratar com o Skin Buster, que é injetável, e vamos passar a criofrequência. Vamos ver o que, que vai dar. Aí a gente fez isolado para ver o resultado do Ray Trace, né? Que é o plasma. E aí o que, que acontece? Fizemos num modo também subablativo, que é novo, fui eu que inventei também, né? Porque eu queria fazer tipo uma esfoliação e consegui penetrar o Skin Buster. E aí o resultado foi incrível. E depois, quando eu fiz a criofrequência num terreno biológico que foi preparado, o resultado foi outro, né? E aí nasceu um novo protocolo que ainda vai ser lançado, porque a gente, no projeto de Reinvente Criofrequência, a gente tem 12 licenças, são é. 12 maneiras diferentes de você aplicar a criofrequência com objetivos diferentes. E o cliente, gente, ele não compra equipamento. Eu adoro quando o pessoal fala, vamos fazer uma criofrequência facial, vamos fazer uma criofrequência corporal. Então, acaba que o nome criofrequência, até quando pega a ponteira do ultrassom multifocal, É frequência. a hora que pega a ponteira do Raimi Full também é criofrequência, entendeu? Então, Só todo que mundo olha só, falando o mesmo nome. Oi? só que olha só que interessante. Eu tenho clientes que já fizeram a criofrequência e agora estão fazendo o DrenaCrio. E eles acham que é equipamento diferente. Porque o Aí cliente, eu ele compra explico. benefício, ele não compra equipamento. Não, aí eu explico que é o mesmo equipamento. Nossa, Priscila, é geladinho igual aquele, né? Que eu fiz aquela É, vez. Então, é aquele que você fez. Não, não é diferente. Aí, tipo, toda a sessão eu explico. Agora eu já desisti. Então, eu deixei como se fosse outro equipamento mesmo, um equipamento novo. deixa. O mais importante é o cliente ver resultado e a gente ganhar dinheiro com isso também, gente. Porque o que, que eu falo? Hoje, nesse período que a gente está vivendo, e que realmente o dinheiro paralisou, né? Isso que eu falo para todo mundo que me procura e me liga desesperado, o que está acontecendo, o que, que tem que fazer, né? Aí eu viro para a pessoa e falo assim, gente, é o seguinte, agora o dinheiro pausou, né? Não sumiu, não, o dinheiro não some, O tá? dinheiro não some. Depois vai mudar de mão, que seja para nossa. Eu não É. vejo problema nenhum. E aí o que, que acontece? Quem trabalha com alta tecnologia, gente, acaba conseguindo atender clientes público A, público B, né? Então eu estava fazendo
Tava indo lá na Thalita para poder repor os meus filhos, né? E aí o que que acontece? Falei com ela, Thalita, agora que você voltou, quem que foi a cliente que por causa da pandemia não tinha dinheiro e não pôde vir? Ela falou, não, nenhuma. Por quê? Porque o público dela, entendeu? Não faz diferença um a mais ou um a menos e até tem uma demanda reprimida. Eles querem gastar, né? Muitas vezes eles deixaram de viajar para a Europa para conseguir e tem o dinheiro ali na conta, então eles vão gastar de alguma forma, então que seja com a gente. E E aí o, eu falo muito isso, a oportunidade de locar o equipamento, ter uma autoridade, ser perito naquilo que está falando, gente, porque ganha dinheiro quem é especialista, não generalista, tá? Então, nesse período que a gente está vivendo agora, tem um monte de gente falando de criofrequência, um monte de gente que vai fazer tudo igual. Só que agora é o momento da gente se destacar, tá? E o especialista, aquela pessoa, vai sair de longe para poder fazer com você, porque não importa que tem uma clínica na rua dela, tá? Porque ele assente muito mais confiança em você, porque você virou perito em criofrequência. Então, assim, uma licenciada, ela não só aprende uma metodologia diferente, a gente tem um monte de conteúdo diferente, onde a gente ensina a parte da avaliação com metodologia, onde a gente ensina também a parte do treinamento da equipe, né? Tem toda uma parte de conhecimento que não para, né? Porque toda hora a gente está colocando alguma coisa. O marketing, ele é para o benefício, não focado no equipamento, né? Então, com todos esses recursos, não só com o recurso da alta tecnologia, que eu até explico muito em engrenagens, né? Quando você tem o equipamento, tem só uma engrenagem, que é a engrenagem da alta tecnologia. Ok. Só que agora a concorrência vai ser maior. Entendeu? Então, muita gente que conseguia ganhar muito dinheiro com a criofrequência, somente oferecendo a criofrequência como, ele estimula colágeno, faz apoptose, isso vai passar a ser um erro, gente, que pode realmente comprometer o seu negócio. Entendeu? Porque a gente precisa pegar as ferramentas que a gente tem e se reinventar. Então, eu acho que o programa de Reinvente a Criofrequência, eu falo que tem um monte de gente fazendo propaganda para mim. Hoje é o momento de reinventar, mas eu comecei falando isso primeiro, viu, gente? Quando não tinha nem... antes da pandemia, né, Andréia? Não, antes da pandemia. Já Ó, tem 2 anos que a doutor gente já está Evandro falando sobre falou isso. que ele está curioso para saber do Drenacryl. Quem que Então, está curioso? doutor Evandro Chagas. Ai, que ótimo. Evandro, acho que você vai adorar receber o Drenacryl também. Porque muita gente acha que o Drenacryl, a indicação é só para mulher. E a mulher realmente acaba inchando mais do que o É, homem. Mas você mostrou fotos muito interessantes de homem, né? E nesse processo de fidelização, assim, com anos de diferença, e a melhora é muito nítida, né? tem um paciente que está na apresentação da aula, eu fiz a comparação com diferença de 2 anos, a foto do antes e a foto do depois. E o resultado, ele fez as manutenções da sessão, né? Só que assim, continuou os hábitos normais dele, né? E aí teve uma diferença muito grande no antes e depois. Né? Então, o Drenacryl, basicamente, ele é para retenção de líquido. Só que retenção de líquido é uma coisa que todo mundo tem, né? Todo mundo retém líquido, Exatamente. né? A mulher tem uma predisposição maior a reter líquido por causa da questão da hormonal, só que o homem também retém líquido, retém muito líquido. Então, a gente atinge esses dois públicos. E a gente atinge principalmente um público que ele não está querendo se comprometer no momento. Né? Então, Sim. porque o resultado... Então, olha para você ver, você está otimizando o tempo do teu cliente, né? Ele vai menos tempo na clínica, vai estar otimizando o valor da sua sessão, né? Porque Sim. quem não sabe, as licenciadas elas têm um valor mínimo, né, de cobrar por sessão e não pode cobrar menos do que isso, né? E aí o que acontece? Com todos esses recursos, fica muito mais fácil de você conseguir fidelizar o seu cliente, né? Você pode ir lá uma vez por mês, como você mesmo falou, e aí o cliente ele pode fazer esse tratamento que vai ficar satisfeito. Agora, se você quer atacar mesmo e quer ter um resultado satisfatório, aí eu gosto muito de combinar, né? Então, aí a gente consegue no Drenacryl dar aquela secada e aí a gente consegue ver nitidamente o que sobrou de gordura, o que é flacidez, porque realmente, gente, não é fácil fazer avaliação. Na hora que a gente está fazendo a avaliação,
eu ainda consigo ver, mas é como se o olho da gente ficasse muito clínico, né, Pri? Eu Sim. ainda consigo ver se tem mais líquido, se tem mais flacidez, né? Se é problema de colágeno estrutural ou só a nível derme, porque sempre é um conjunto, sempre o cliente vai ter tudo, não é verdade? Sempre vai ter Sim. tudo. Depois dos 25 anos a gente perde colágeno, então se a gente falar de cliente de 30 anos para cima, já tá despencando. E aí, o que acontece? A tendência do cliente é só de piorar. Só que se ele se cuida, ele pode olhar para trás e ver que ele melhorou, ele saiu fora da curva. Entendeu? Isso aí é muito interessante, muito, eu gosto muito. E aí, quem tem dificuldade de fazer a avaliação, e é o que eu estou falando também para o primeiro grupo de licenciado, a gente explicou como que faz a avaliação, mas é tudo curva de aprendizado, né, Pri? Então, assim, com o tempo, E você muito vai lá anotar, você vai lá e anota que você acha que ela tem gordura ali, 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 ali. Depois que você faz o Drenacryl, se aquele volume que você achou que era gordura sumiu, aí você precisa de estar revendo a sua avaliação. Aquele volume que você achava que era gordura era um edema, né? Era líquido que estava porque congestionado. a gente percebe, né? E foi o que me chamou muito a atenção nas primeiras fotos que eu comecei a ver da criofrequência, quando eu comecei a trabalhar com a criofrequência, é que aquele resultado imediato não é possível ser gordura, né? Então, aquele resultado imediato é edema. E o que eu percebo, e mesmo assim, nas pessoas aplicando a criolipólise, é que as pessoas elas têm muita dificuldade em diferenciar o que é edema e o que é gordura. E aí, todo aumento de volume, a pessoa trata como sendo gordura. E não é, né? Tem toda a questão do colágeno estrutural, tem toda essa questão do líquido. E aí, qual que é o pulo do gato? É saber o que atacar primeiro, né? Sim. Só que se você não sabe, é isso que eu estava falando. As licenciadas, elas conseguem iniciar com Drenacryl, faz ali uma sessão, no máximo duas, gente. Aí você faz uma reavaliação. Aí você vai conseguir ver aonde que você tem volume. E aí, realmente, você vai ter que entender se é flacidez ou se é gordura localizada. Mas qual que é a boa notícia? É que o protocolo da flacidez, do colágeno estrutural e da gordura localizada é o mesmo. Então, a criofrequência, por agir superficial, né, por agir profundo, e ela conseguir, assim, naquele protocolo de 4 minutos, o tamanho do aplicador, você ter resultado nesses dois pontos, você vai ver que vai diminuir e você não sabe exatamente realmente se aquele volume era gordura ou É. se era flacidez. Mas eu tenho uma dica para dar, e eu falo também, falei para as licenciadas, é que muitas vezes quando a gente vê um volume por causa da flacidez, né, a gente tem ali naquela região que colar, mas a gente sempre tem uma área que está pesando. Então, por exemplo, você está fazendo a criofrequência no abdômen, tá? E aí você quer melhorar o umbigo triste. E aí o que, que acontece? Você fica trabalhando só ao redor do umbigo, concentrando ali energia. Só que se você fizer acima do umbigo, tá? O que, que vai acontecer? Você vai puxar. E aí fica o pulo do gato. E aí, com o tempo, gente, se vocês começarem a observar, porque não dá para poder fazer a criofrequência assim, fazer, que foto boa. Vocês têm que se questionar o que, que deu mais resultado, sabe? Mesmo que a criofrequência trate tudo ao mesmo tempo, é muito precioso vocês entenderem o que, que ela está agindo mais no cliente. Por quê? Isso aí vai te dar um raciocínio clínico do que você vai combinar depois. Porque o que, que acontece? Como é que o cliente consegue evoluir com a gente o tratamento, né, Pri? Porque a gente sabe exatamente o que, que foi, o que, que agiu, para a gente poder ver uma outra tecnologia ou a criofrequência mesmo aplicada de uma forma diferente. Entendeu? Então, assim, mesmo que vocês não consigam fazer isso agora, mas é preciso de anotar, é preciso de prestar atenção. Não dá para poder ficar no amadorismo, não, principalmente agora, porque agora a oferta vai estar maior, não é verdade, Pri? É. Muita Agora gente vai todo mundo estar. tem que destacar, né? Gente, eu tô vendo locador aí desesperado, querendo locar o aparelho baratinho, e aí eu falo com ele, gente, oferece parceria para as locadoras. A mesma coisa eu falo para as locadoras, eu quero fazer, mas ele não me dá nenhum desconto, entendeu? Então, não dá desconto, mas você também quer o aparelho calibrado, você quer o aparelho em dia, tal, tal, tal. Então propõe para ele uma parceria, fala, É. vende o seu peixe. Fala assim, ó, me dá 2 meses
para mim poder encher a agenda, aí eu consigo te pagar o valor integral, entendeu? Então, assim, negociar é uma coisa que precisa existir no nosso vocabulário, a gente precisa aprender a negociar, a gente que é da área de saúde, tá? Principalmente se a gente é dono do próprio negócio. Não adianta querer lá só para aplicar e o resultado ser bonitinho e depois assim, eu não entendo por que, que o cliente não volta. Eu não entendo por que fulano me trocou. Eu não entendo por que, que eu não tenho dinheiro. Eu não entendo. Tem É, que entender, tem que se desenvolver todo dia, né, Pri? Então, sim. assim, a avaliação, ele é o ponto-chave para você conseguir. E é uma curva de aprendizado. Quanto mais tempo você avaliar e ir anotando, você já consegue ter essa experiência que eu e a Pri tem. Então, por exemplo, meu olho agora está ficando mais crítico para o edema, entendeu? Então, assim, cada vez mais eu estou vendo que está diferente. Mas não dá para comparar o olho que você tem no edema com o meu, É, entendeu? Porque a experiência que você tem é é completamente muitos anos. diferente da minha. É muitos anos, entendeu? Focando no edema. E Agora é sim. interessante que, assim, né? Como a Andrea, ela não tinha muito esse olhar pro edema, ela sentiu nela, né, Andrea? Conta aí tua experiência de dezembrão, pós-festas e pós-férias, da tua Olha, eu foto posso do antes e contar de depois. duas experiências, tá? A gente teve a primeira sessão ainda quando não tinha uma metodologia, né, Pri? Sim. E aí eu achei que o resultado foi muito bom. Só que depois, o que que aconteceu? Eu acho que no dia que eu fiz e no momento que eu estava passando um ano depois, eu comecei a inchar mais. Eu não tinha essa consciência do edema mesmo, tá? E aí, quando eu recebi a segunda vez, um ano depois, que foi a Fernanda que fez em mim, com base na metodologia que a gente, né, criou. Então, assim, eu achei que o resultado foi sensacional, tá? E depois, como você já sabe, ele se manteve por 30 dias. E aí, quando deu 15 dias, eu senti ainda que eu estava sequinha. Isso aí é muito interessante, porque agora, gente, depois que você tem a consciência, você começa a fazer assim com os dedos, acha que você já está inchada, você movimenta a perna, o tornozelo, e aí você fala, nossa, eu acho que eu estou inchada. E realmente tá. E aí a gente cobra muito, faz dieta, fica sem comer, não tem um resultado estético satisfatório, fica cada vez mais frustrada. Por quê? Porque você vai na clínica de estética e as pessoas também só olham a gordura. Todo mundo vira serial killer de gordura, É. entendeu? Então, E através do eu particularmente, eu foco, eu direciono muito no edema. Porque o edema, eu garanto que eu vou dar resultado para minha cliente. Agora, a gordura não, porque a gordura vai depender dela, né? E não é sempre que as nossas clientes elas estão querendo se comprometer. Igual, por exemplo, a gente está passando por um período super tenso, as academias estão fechadas, as pessoas estão em casa, estão comendo mais. Então, como que eu vou fazer um tratamento de gordura agora? Né? Exatamente. Exatamente, certinho. E aí você vai dar 3 lives hoje, né, Pri? Hoje eu vou ficar a tarde inteira aqui. Você vai almoçar? Você já almoçou? Tô Não, eu já preocupada comi, com você. já comi um omelete agora. Ah, então tá bom, então dá para aguentar mais. E aí o que acontece? Você vai e vai ter a oportunidade de perguntar para a primeira turma, né, de licenciada, como que foi a experiência. Então eu acho assim que eu adorei, né? Assim, tem muitas licenciadas que já estão dando testemunho. Você mesmo falou comigo que um monte queria participar dessa live, né? É, Para poder dar o testemunho, mas a gente, com o tempo, a gente vai fazendo esse tipo de coisa para as pessoas poderem perguntar exatamente para quem fez. Quem fez o treinamento? Porque, vamos lá, eu falo que o Drenacrio é imprescindível para quem tem a criofrequência, sabe? Hoje, a gente tem 3 licenças, o CrioFocus, o CrioLifting e o Drenacrio. Até se você tiver, se o seu foco for flacidez, você tem que ter o Drenacrio. Por que você tem que ter o Drenacrio? Porque muita coisa da face, principalmente essa região aqui, né, é congestionamento, entendeu? Então, você pode até trabalhar com foco na face, que você vai ter que ter o Drenacrio para você conseguir dar um boom nos seus resultados. E quem trabalha com corporal também precisa de ter o Drenacrio. Então, realmente, não é que é um requisito obrigatório, né? Mas é o que eu recomendo. Porque você pode iniciar com uma sessão de Drenacrio, o cliente dá aquela secada, você reavalia, como eu já falei, e aí facilita tudo, entendeu? Então, realmente, assim,
como a gente já conversou várias vezes, né, Pri? Eu também tinha dificuldade de passar o meu conhecimento em termos de raciocínio clínico. Então, tem o treinamento oficial, que com base no treinamento oficial, as pessoas podem ter todos esses raciocínios clínicos que a gente tem. A prova foi você fez o curso Sim. oficial, né, comigo aqui, e você conseguiu raciocinar de maneira diferente. Então, dá para sair fora do quadrado com base no que foi dado no curso oficial. Então, tá ótimo. Só que aí, quando eu comecei a explicar raciocínio clínico no curso oficial, o povo pirou o cabeção. Aí, o que que acontece, Pri? Já é 8 horas de treinamento. Aí, imagina eu dando dica. Hã? Do que pode fazer. Nossa, Aí eu a ensinava. criofrequência Eu é muito ensinava o foco abrangente. do CrioLifting, o DrenaCrio, ó, o DrenaCrio não, mas ensinava o CrioFit, tudo no mesmo dia. Você tá entendendo? Mas com o raciocínio clínico. E aí a pessoa não conseguia nem fazer aquelas 4 programações, né? Que é o que a gente usa até hoje. Você viu que a gente teve o curso avançado? E quantas vezes eu falei que eu usava a programação do curso oficial? Tipo assim, é muito difícil eu mudar. É muito difícil eu mudar. Eu tenho conhecimento para mudar, mas por que que eu vou mudar? Eu tenho que pensar numa estratégia, né? Então, assim, a Pri mudou a programação. Nós não vamos contar a programação aqui, não. Mas a gente pode dar vários spoilers. Inclusive, quem ficar até o final dessa live, é só vocês irem lá na publicação que a gente fez na live, comentar, falar o que vocês estão achando aí da live, o que está achando do Lá, DrenaCrio. lá no Lá no feed da Sublime, exatamente. E colocar assim, ó, eu quero meu spoiler do DrenaCrio. Entendeu? Aí você fez isso, aí a gente sabe que você tá aqui e que você vai ter direito a ter o spoiler. Gente, nesse spoiler, eu passo... A Pri ficou assustada comigo, né, Pri? Com a minha maneira de trabalhar. Ó, Porque eu... deixa eu só responder aqui para a Paty. Ela falou, tá Sim, agora, o que que é o DrenaCrio? Então, o DrenaCrio é uma aplicação diferente com o equipamento da criofrequência que tem o objetivo na retenção de líquido. Então, a gente usa a criofrequência para trabalhar especificamente na retenção de líquido, tá? exatamente. E nesse spoiler, eu coloquei foto de todos os movimentos, né, Pri? Ela colocou Então, tudo, tipo, tudo. na verdade, eu contei praticamente tudo. A Pri falou assim, nossa, quem vê isso não vai querer fazer Agora o não curso. Eu vai falei, mais vai, precisar Pri, comprar o curso? vai, vai sim. Tanto é que eu tô prometendo aqui para vocês, tá? Então, assim, eu fiz isso para as Andréia, licenciadas, nós temos mas é um material bem legal que vocês colocam lá no feed e aí a gente passa para vocês essa aula. Deve ter o quê? Uns 30 minutos, mais ou menos, que eu expliquei sobre o DrenaCrio. E aí, na próxima live, a gente vai ter já o workshop que a Priscila já fez. Isso, que aí já é mais de 1 hora, que é mais completo, que vai ter mais spoiler ainda, né? E que aí, eu acho que é eu dando a aula do DrenaCrio, né? praticamente, só não contou o quê? A programação É, e não teve a prática ao a prática. vivo. Mas várias vezes a gente não aguenta, gente. Então, por exemplo, o DrenaCrio, ele começa passando aqui, ó. Olha que delícia. Você vai descongestionar aqui, o peitinho vai levantar como efeito colateral, né? Só que assim, né? O que é importante é que o licenciamento, ele não é só entender o DrenaCrio, fazer a prática do DrenaCrio. Envolve muito mais, envolve toda a parte de avaliação, né? Então, acho que a Andrea consegue até falar melhor que eu. Exatamente, porque, como eu falei para vocês, e são 6 engrenagens que a gente tem no licenciamento, tá? Então, a gente tem a engrenagem da alta tecnologia, que é a criofrequência, a gente tem a engrenagem do marketing, porque a gente faz o marketing com foco no benefício, tem a outra engrenagem, que é a engrenagem de avaliação com conexão, que a gente agora até dividiu em 2, né? Que é uma focada nas vendas e outra focada na metodologia. A gente tem o outro gatilho, a outra engrenagem que é o treinamento da equipe. Então, a gente dá treinamento até para secretária, gente. É muito legal, porque você tem que ter toda a equipe falando a mesma língua. Isso faz uma diferença muito grande, tá? E tem a engrenagem do conhecimento. Então, assim, na verdade, e tudo que a gente descobre, né, que a gente não parou de estudar, né, gente? Eu acho que eu sou, não sei, tem algum problema, porque eu gosto muito, eu tenho uma necessidade muito grande de aprender coisas novas, de me desafiar, sabe? Então, assim, eu agora eu estou no momento que eu estou estudando marketing digital.
E a Pri, como professora, né, da aula em faculdade, também acaba estudando outras coisas, né? Então, assim, gente, eu acredito que com nós duas, com essa dupla aí, com a Priscila, podendo dar todo esse know-how para vocês em termos da parte de saúde, né, Pri? Porque a gente esquece, muitas vezes, de mencionar isso para o cliente na hora que a gente está fazendo uma avaliação, né? Sim. Mas quando eu tinha uma estética, no fundo da minha casa, ela chamava Saúde e Vida. Eu sempre tive essa pegada que estética é saúde, né? Você se sentir bem, né? Ah, E você vai falar na última live sobre a questão da da imunidade, né? Que eu idade. não sabia que o A sistema gente, eu linfático, convidei uma nutricionista funcional e a gente vai falar sobre o sistema linfático e a imunidade. que coisa Então, boa, então vai vocês ficar vão muito lá no bom. meu, 2 horas. Aí depois vocês vão lá no meu Insta assistir. É, uma seguida da outra. É só pegar e ir almoçando aqui, assistindo, né? E ainda A tomo um live, cafezinho da tarde aí assim, já faz o café assistindo. já para tomar o café da tarde para finalizar a última. Mas, fora todo o conhecimento que a pessoa vai adquirir, né? O que que acontece? Você também vai ganhar o link do spoiler e também do teu workshop, né? Gente, e eu assim, o que que acontece? Eu tinha o hábito de leitura, depois eu fiquei muito acelerada, parei de ler. E aí, desde o ano passado, eu venho tendo o hábito de ler na parte da manhã, como se fosse um remédio. 2 páginas por dia, né? E o livro que eu tô lendo agora é Pai Rico e Pai Pobre, né? Hum. E aí, o que que acontece? Gente, eu acho incrível tudo como fala. E aí, quando eu vejo assim, a Andrea conseguiu, ainda vai ter uma série de lives, viu, gente, que eu vou contar a minha história, então não vou falar muita coisa aqui, não. Mas, assim, o que que foi a minha história? Como é que eu aprendi a estética? Eu não tinha dinheiro para fazer o curso. Aí eu fiquei de estagiária para uma professora do Senac para me aprender, entendeu? Então, assim, quais são os profissionais que conseguem trabalhar não só pelo dinheiro, mas trabalham com paixão, porque gostam, porque aí o dinheiro vem como consequência, entendeu? E nesse livro falou isso e eu fiquei assim apaixonada, porque e fiquei pensando em como que foi a minha jornada, não sei como é que foi a sua, entendeu? Mas a gente não coloca o dinheiro em primeiro lugar. A gente Na visa verdade, muito essa questão de aprender, né? De ter na verdade, conhecimento. o que a Andrea falou quando ela deu o exemplo da mãe dela é a mesma coisa que eu falei no vídeo lá que eu chorei, porque a gente faz, tudo que a gente faz é para buscar melhor resultado para os nossos pacientes. Então, o objetivo é só esse, né? É conseguir mais resultado, é oferecer mais resultado, é deixar as pessoas mais satisfeitas, né? Que foi a mesma coisa com essa primeira turma do licenciamento. A gente fez o possível, né? A Andrea, então, tipo, aproveitando que todo mundo estava mais em casa, ela colocou bastante conteúdo, fez o possível para que todo mundo saísse muito satisfeito. Não, e praticamente a gente não para, né? Porque é muito conteúdo, mas para as próximas licenciadas, né? Vai ter mais conteúdo ainda. Ô, Gente, gente, ô, Pri, tá a quase cabeça acabando, a dela gente precisa ferve de de dar. tanta coisa. Ó, a gente precisa de tirar as dúvidas do pessoal. Porque Bom, já tá pode acabando. colocar as dúvidas aí que dá tempo da gente tirar. Ainda vai ter outra live ainda, então vai ter oportunidade. Ó, eu coloquei para despertar, Pri. Tá vendo? Eu coloquei para Ah, despertar para a tá, gente não perder. tá. Gente, eu quero ser licenciada hoje. Dá? Não, não dá. Tem que esperar fechar a turma, tá? Qual que é a forma? Quem eu entro em contato? Ou é através da Sublime, ou é através da Priscila. Então, a Priscila está com uma turma agora, uma imersão, no dia 18. Então, quem interessou, o que a gente faz na Sublime é 1 mês de imersão, vocês vão fazer em 7 dias, né, Pri? Então, Sim. assim, todo o conteúdo que essa primeira turma viu em 1 mês, vocês vão estar vendo em 7 dias. Então, realmente é um intensivão, tá? Então, vocês conseguem fazer essa imersão. Depois, essa imersão, ela fica gravada. Olha para vocês verem, essa imersão, ela vai ficar gravada para quem foi da primeira turma, entendeu? Então, sempre as pessoas elas vão estar se atualizando. Sempre, sempre, sempre. E o conteúdo, gente, é igual, tá? É só a maneira didática que é um pouco diferente. Então, quando tiver autorizado, né, Pri? Você vai poder dar os cursos presenciais, as imersões presenciais. Mas o mais importante é vocês entenderem que não é só o método que vai fazer você ganhar o dobro e trabalhar a metade do tempo, né? Então, assim, esse é o nosso lema da Sublime, que é o que eu quero para vocês. Então, eu tenho toda uma equipe que está muito focada nisso, tá? Então, assim,
eu preciso fechar turmas maiores, tá? A Pri, ela já consegue dar o curso com turmas menores, porque o meu custo, ele é maior, né? Então, assim, dia 18, né, Pri? Pode entrar em contato com você o quê? No direct? Você coloca aí seu número. Pode, vou colocar aqui o meu. Isso, porque aí o que vai acontecer? Pagamento é direto com a Priscila, tá? E a Priscila, ela tem acesso a comprar as licenças, né, Pri? A preço de taxa administrativa, para que quem fizer com ela, tá? Vai ter o quê? Vai ter aula comigo de vendas e tudo, vai ter toda uma engrenagem. Então, vocês não vão ficar só no protocolo, tá? Porque só bons resultados não vão fazer vocês se destacarem desse mercado que está cada vez mais desleal, tá? A gente realmente precisa se unir e a gente precisa de trabalhar com estratégia, tá bom? Então, Pri, eu vou finalizar aqui para você conseguir gravar essa live, tá? Tá, E aí você vai ter que logo em seguida já finalizar também. eu Aí vou. eu peço pro pessoal que está aqui, todo mundo, ficar para assistir a segunda. Quem ficou aqui até agora, vai lá no feed, tem que ser agora, viu, gente? Eu quero meu spoiler do Drena Crio. Aí eu vou passar o PDF, tá? Da aulinha toda, mais o spoiler que a Priscila viu que eu contei praticamente tudo, né? Só não dei a programação. Mas eu mostro todos os movimentos como que é e principalmente na essência, como que você vai estar indicando. E aí, nessa segunda, já vai ser o workshop da Pri, tá bom? Então, um beijo, gente. Obrigado. Ô, Cris, comenta lá no feed, porque aí você vai receber o spoiler inteiro, praticamente tudo. E agora, eu vou deixar a live salva aqui no Instagram da Sublime e vou Como é começar. que eu saio, Pri? Ah, clica aqui no xizinho, ó. Nossa, tirei ela e nem despedi. Eu vou começar daqui a pouquinho no Instagram da Sublime mesmo. Eu vou conversar com as licenciadas. Então é interessante vocês ficarem, porque durante a minha conversa com as licenciadas vai sair muito spoiler também, viu, Cris? E aí vocês comentem lá para receber essas aulas, tá bom? Mônica, eu vou encerrar essa live, senão eles vão tirar a gente. E aí eu começo outra daqui a pouquinho, tá bom? Só o tempinho de pegar uma aguinha e ir no banheiro. Até já já.